O Cidadania Debate retorna discutindo hoje os novos tratamentos para a hemofilia, essa doença genética que provoca sangramentos internos no corpo do paciente ou então por choques com algum objeto, com algum obstáculo. Nós estamos tratando desse assunto com a doutora Jussara Almeida, que é do Centro Internacional de Treinamento em Hemofilia de Brasília, que é médica hematologista, e com estudante de Educação Física e voluntário na área também de tratamento preventivo de hemofílicos, o Tiago Félix, que é portador de uma hemofilia grave, que é do tipo A. Estamos falando aí no primeiro bloco das características do tratamento preventivo e das atividades que o Tiago desenvolve como professor de Educação Física e das vantagens que isso favorece, que isso traz para os portadores da hemofilia. Eu queria perguntar para a senhora, doutora, qual é a dimensão da hemofilia no Brasil? É possível se ter uma ideia de número de portadores dessa doença no Brasil? Tem. No Brasil, nós temos um cadastro nacional, em torno de 8.000 a 10.000 pacientes hemofílicos, A ou B, mas a incidência da hemofilia na população em geral é de 1 para cada 8.000 nascimentos. Então, isso é fixo. Então, a gente tem que aprimorar um pouco mais. As estatísticas estão um pouco aquém, então, da realidade, né? Mas a gente busca muito o diagnóstico. Ainda é um diagnóstico complexo, é um diagnóstico pouco conhecido e o aprimoramento laboratorial tem que acontecer. Então, para a gente diagnosticar melhor, não só a hemofilia, como outras enfermidades que são relacionadas ao distúrbio da coagulação. Quais são as outras enfermidades? Por exemplo, tem enfermidades próximas, por exemplo, todas as proteínas da coagulação, elas podem estar deficientes, tá? Por exemplo, fator 5, fator 2, e tem fator 7, e tem como tratar isso já. Só que o tratador de coagulopatias, que a gente chama enfermidades do coágulo, é como se fosse cego e precisasse de um cão-guia, que é o laboratório, para mostrar para ele, olha, tal proteína falta, porque o quadro clínico é parecido. Então, como no mundo já existe disponibilidade de medicações seguras e muito específicas, e uma não serve para outra. Então, há que se descobrir exatamente qual é o fator que está faltando. Exatamente, você só depende do laboratório. O médico só por exame físico não consegue. Como é que seus pais descobriram? Você falou que com 3 anos já seus pais descobriram que você tinha hemofilia. Como é que foi? Mais novo até que 3 anos, eu tinha alguns meses e foi por manchas roxas pelo corpo que surgiram, eles observaram e procuraram ajuda médica e foi diagnosticado hemofilia A. Isso é um exame de laboratório que se faz para identificar. Isso. Como é que um pai deve se comportar? Pronto. Geralmente, o pediatra do posto de saúde é o primeiro a identificar. Sim. E muitas vezes, isso é verídico, muitas famílias já foram acusadas até de maus tratos, porque o menino fica com hematomas. Chega todo cheio de hematoma no posto de saúde, o médico acha que ele está sendo agredido. Com certeza que sim. Então, aí o pediatra do centro de saúde, ele tem essa informação, ele olha, provavelmente deve ter algum distúrbio de coagulação. Encaminha ao centro especializado e aí é feito o diagnóstico. E aí a gente consegue dar um diagnóstico rápido. Existe tecnologia para você ter o diagnóstico em 1 hora, você pode fazer isso, desde que equipamentos, pessoal qualificado e reagentes estejam disponíveis. Isso tem disponível aonde no Brasil? Nas capitais e nas grandes cidades? Ainda é muito difícil. Isso, atualmente, nós já estamos buscando acordo com o governo local, que isso também faz parte da política de sangue. O governo federal oferece a medicação e cabe aos estados oferecer os recursos humanos especializados e o material necessário, equipamentos de laboratório e diagnóstico. Então, é um fato ainda que nós precisamos aprimorar muito. Ainda existe uma falta de colaboração por conta dos administradores públicos, no caso, de oferecer esse tratamento, esse diagnóstico de ponta. É o que a gente vem buscando no governo do Distrito Federal com as autoridades. Agora, além da mancha roxa, tem algum outro sinal que o pai deve ficar atento ali para ver se o filho não é portador de hemofilia?
Olha, uma das coisas é a mancha roxa, às vezes o mais fácil é a mancha roxa, mas a criança às vezes pode começar, ela tem, por exemplo, uma hemorragia nas articulações, ela se defende. Ah, não, mas é porque às vezes o pai fala, não, mas ele não gosta de andar de bicicleta. Não, porque o menino também é muito inteligente. Não, ele não anda porque não vai me machucar. Então, ele se defende. Então, tem aquela posições de defesa que alguma coisa não está bem. E criança que não está tendo um comportamento adequado, normal. Exato. E uma das coisas que nos preocupa muito, que ainda é causa de morte, quando não diagnosticado, o risco de hemorragia cerebral, que tem todas as complicações da morbidade, ou seja, deficiência mental Sim. e todas as limitações, como morte. Que isso, anteriormente, em outras épocas, quando não tinha tratamento, o paciente morria por hemorragia cerebral. Ah, é? Era digamos, a consequência... A consequência maior, porque você vai vendo, e tem que ser uma coisa que tem que ser feita imediato, o tratamento. Ou seja, já aconteceu, nós temos vários pacientes que já tiveram hemorragia cerebral em casa. Aí a mãe já está avisada, por isso que é importante a educação continuada por essa equipe. Olha, mãe, mudou o comportamento, parou tá dormindo muito, está muito sonolento, está tonto. Faça, primeiro, a ideia que nós passamos é, primeiro faça o fator, depois você pergunta. Então, o fator demais não tem problema. O importante é não deixar faltar. Ah, não, vamos esperar para ver. Não. Faça primeiro, depois você vai atrás. Então, a gente já teve várias hemorragias cerebrais sem consequência nenhuma. Então, isso que a gente quer passar para todo o telespectador, Sim. tanto da ponto de vista pacientes como pessoas da saúde também, não tenha medo, não. Vamos atrás e incentive seu paciente a ficar liberado, ou seja, independente. Não limite a quantidade de fator que ele tem que usar, deixe com que ele desenvolva os reflexos para ele saber, não, eu estou sangrando. Ele sabe, eu não sei. Então, essa confiabilidade tem que ser mútua. Então, ele sabe dizer o que ele está sentindo. Você já passou por alguma situação difícil provocada pela doença? Eu não tive nenhum sangramento muito grave, assim, mas ainda na época que não tinha o fator 8, antigamente era o CRIO, aí o tratamento você tinha que ir no hospital, ficar com a bolsa de sangue por um tempo. Aí, por esse tratamento ainda não está muito desenvolvido naquela época, alguns anos atrás, alguns sangramentos articulares eu tive, pequenas lesões, assim, mas nenhum sangramento muito grave. Doutora, o que a ciência moderna, especialmente a engenharia genética, poderá fazer pela hemofilia? Bom, nós já temos muitos avanços. A engenharia genética, no Brasil, em Brasília, nós já usamos produtos não derivados de sangue humano. Então, os pacientes que fazem tratamento de profilaxia primária, eles já usam o que a gente chama de fator recombinante. Ou seja, o risco de provável contaminação viral não existe. Que existe quando é feito a partir do sangue. Embora nós já temos uma tecnologia fantástica dos derivados plasmáticos, que nos dão muita segurança de vírus conhecidos. Mas o que a gente quer chegar é que você não tenha risco nenhum de provável vírus desconhecido que possa contaminar esse paciente que usa, e as tecnologias não descobrimos ainda a eficácia ou o que é possível erradicá-lo. Então, esse fator de engenharia genética, né, ele oferece toda a segurança de coagulação, além de não contaminação por vírus, por transmissão humana. Né? É feito a partir do quê? Ele é feito do modelo, consegue-se em laboratório copiar o modelo do fator e fazê-lo de forma a usar a tecnologia da engenharia genética e fazer com que seja eficiente e infundido no organismo sem riscos. Né? Então, isso é uma grande coisa, além da terapia gênica, que ainda está em avanço, que seria você mudar a característica genética do paciente e ele passar a produzir a fator endógeno próprio. Então, essa ainda demora um pouquinho. Como é que é isso? Fala um pouquinho mais sobre isso. Então, aí nós estamos falando da cura da doença. Exato. Né? Essa cura ainda demora um pouco. Então, o que nós temos de grandes avanços? Como são proteínas de coagulação muito complexas, muito grandes, instáveis, ainda demora você ter... O que a gente quer? A gente quer usar bactérias, protozoários, qualquer tipo de vetor que produza esse fator para o corpo.
copiando exatamente o modelo humano. Mas, e que este fator continue sendo produzido. Então, o problema é esse, o fator 9, a hemofília B, é mais fácil de você manipular isso, né? Mas ainda a sobrevida, a produtividade ainda não é longa, ainda está curta. Então, é isso que se quer alcançar, mas com certeza, eu tenho certeza que nós vamos alcançar. Né? Então, eu acho que isso, a ciência está avançando muito rápido, mas enquanto não chega à cura, nós já temos esse tratamento avançado que você pode levar esse paciente com um tratamento sintomático, que é o caso, você repondo artificialmente o que falta no paciente, a ter uma vida normal. E já que estamos falando de engenharia genética, a famosa célula-tronco, qual é a relação disso que a senhora falou, quer dizer, do incentivo, digamos, tecnológico para que o próprio corpo produza os fatores de coagulação? O que a célula-tronco poderá fazer nesse sentido? Os estudos especificamente nas coagulopatias, congênitas no caso, né, ainda estão muito preliminares. Então, não se tem ainda uma conclusão, mas com certeza este já é o caminho. Então, para um monte de patologias, principalmente hematológicas, existe esse caminho da célula-tronco. Mas ainda, os resultados ainda são bem preliminares, que a gente poderia dizer, não temos conclusões ainda preliminares para dizer dessa eficiência da célula-tronco, especificamente na hemofilia. Já tem pesquisa? Mas já começaram, as pesquisas já vêm. Inclusive, pesquisas, voltando já em termos de avanços de pesquisa, brasileiros. É uma coisa que nós sempre defendemos muito, é a produção brasileira para produzir produtos de engenharia genética, que é o caso da Embrapa, que busca a produção de fatores de coagulação por engenharia genética em leite de vaca e eles estão buscando também em soja. Então, é uma coisa que já está bem avançada, nós trabalhamos juntos, a gente busca a dosar, a ver quanto funciona esse material. E no fator 9 isso já está bem avançado. Então, o Brasil também está bem assim, em destaque mundial com essa pesquisa. Quando a senhora diz que em Brasília já se produz fator de coagulação por engenharia genética, quem é que produz? Não é que produz. Assim, a investigação está bem avançada. A investigação a Embrapa, que vem desenvolvendo essa pesquisa e primeiramente em leite de rato, né? Sei. De rata. Então, nós avaliamos o material, ou seja, submetemos esse mesmo material aos exames que os pacientes são submetidos, e esse material tem uma ação efetiva, ou seja, existe potencialidade de produzir fator em larga escala, do ponto de vista de produzir em leite de vaca. Já imaginou? Porque hoje o limite como o produto é caro, do ponto de vista de comercialização e industrialização é muito caro, e com essa produção de leite de vaca você tem uma matéria-prima incrível. E o Brasil se adapta muito bem a esse tipo de comercialização. Então, para nós, isso é uma grande... E para mim, eu já dava o Prêmio Nobel da Medicina para essa iniciativa de investigação brasileira. Tem outras equipes pesquisando em outros lugares também? Tem outros lugares também, como a UNB, Campinas também, Campinas, Ribeirão Preto também estão buscando outras maneiras de fazer o produto recombinante brasileiro. Tiago, a expectativa de vida do paciente hemofílico é menor do que a das pessoas que não têm esse problema? Se ele não tiver tratamento, o risco de morte é maior, devido aos sangramentos mais graves, que podem ocorrer órgãos internos ou então sangramentos cerebrais. Mas ele tendo acesso ao tratamento adequado, esse risco tende a sumir, porque ele vai estar sempre tendo um fator de posição para evitar esses problemas mais graves. Aí ele pode levar uma vida normal. Quais são as estatísticas nessa área? Atualmente, registrado no Consenso Mundial de Tratamento de Hemofilia, um grupo internacional de expertos que decidiram que, atual, com a tecnologia diagnóstico disponibilizada e o tratamento especializado, o paciente submetido a um centro especializado de tratamento, ele tem sobrevida igual a um homem normal. Isso é bastante auspicioso, né, para uma doença que
vitimou tantos brasileiros Com ilustres, certeza. né? Não, brasileiros ilustres, Tão o Mundial cedo, né? também, exatamente, que é uma pena. Exato. Estamos falando aqui, né, nós conversávamos aqui no intervalo sobre o sociólogo Betinho, né? Acho que é o caso mais conhecido, que iniciou no Brasil essa grande campanha nacional contra a fome, que virou até programa de governo, aliás, até participou do governo no começo do primeiro mandato do presidente Lula. Doutora Jussara Almeida, do Centro Internacional de Treinamento em Hemofilia de Brasília, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, as suas informações, acho que são muito úteis para nosso telespectador que não tem essas informações, que são as informações mais recentes sobre esse problema. Ao Tiago, não só pelas informações, mas também pela lição de vida que ele transmite, pela lição de otimismo e de um enfrentamento positivo de uma enfermidade bastante grave, justamente ele que é portador do tipo A, mostrando que com o tratamento adequado e com a forma adequada também de encarar essa enfermidade é possível ter uma vida normal e tranquila e realizada. Muito obrigado mais uma vez a vocês dois e muito obrigado também ao telespectador que nos acompanhou até agora, lembrando mais uma vez também que se você quiser utilizar uma forma de comunicação conosco, pode usar este e-mail que está aí na sua tela para fazer perguntas, tirar dúvidas, obter alguma informação sobre este ou outros programas de debate da TV Senado. Esse e-mail é o entrevistas@senado.gov.br. Muito obrigado e até o próximo programa.